Nós vamos agora dar prosseguimento aqui à atividade. Ana Miguel está aqui dentro. Vamos seguir com a nossa próxima convidada. Ana Miguel, ela é bacharel em comunicação social, também da área de publicidade e marketing, tem especialização em gestão da comunicação pública, tem 15 anos de experiência em agências de publicidade e marketing em órgãos públicos e desde 2014 coordena as redes sociais do Ministério da Saúde. Ela foi indicada aqui para a gente pela própria Presidência da República, porque o trabalho que ela faz é um trabalho que se destaca lá no Executivo Federal. Ela é responsável atualmente pelo planejamento, estratégia, imagem, conteúdo, divulgação, criação e otimização das ações digitais do Ministério da Saúde, coordena a interface com as demais áreas de comunicação do Ministério, áreas técnicas e órgãos vinculados, define e acompanha as metas, faz o controle de cronograma e entregas, análise e insights de oportunidade dentro e fora da pasta para a realização de parcerias e projetos. Bem-vinda, Ana Miguel, obrigada pela presença. Ela vai compartilhar com a gente conhecimento sobre monitoramento online no governo, que é esse atendimento que você acabou de abordar. Bem-vinda. Oi, boa tarde a todos. Vou compartilhar com vocês um pouquinho da experiência do Ministério da Saúde nesse universo digital. Vou falar mais especificamente sobre monitoramento e o SAC 2.0. O SAC 2.0, muitos já dizem que está no 3.0, uns já dizem que está no 4.0. A gente pode também tratar como intervenção. É o contato direto com o seu seguidor. Pode passar. Pode dar. Ela é animada. Então, o Ministério da Saúde ele foi um pioneiro na internet. Ele faz parte de uma rede, ele criou sua rede digital há muito tempo, desde 2008. Então, quando ele entrou na internet, na rede digital, ele tinha um objetivo. Eu acho que isso é importante para vocês definirem nos seus órgãos quais são os objetivos que vocês têm ali naquele momento. Vocês querem ser fonte segura de informação, vocês querem responder ao público. Isso é muito importante, pode parecer até uma besteira, mas é muito importante para que oriente o nosso trabalho no dia a dia. Então, o objetivo do Ministério na rede social é ser fonte segura de informação. Todo brasileiro precisa, em algum momento, ter acesso a um posto de saúde. Todo brasileiro, o tema saúde, ele é de todos, né? Alguns não têm contato, por exemplo, o Ministério da Educação, alguns de nós a gente não faz mais parte desse universo, mas a saúde, ela é de todos, né? Em algum momento isso vai tocar a todo mundo. Então, como existe muita gente falando nas redes, é importante que o Ministério da Saúde se prontifique a estar ali e ser fonte confiável de informação. Próximo. Pode ir passando. Ela é bem... Pode ir. Isso aqui é um cenário mais ou menos... Pode passar. Aí. Mais um. Isso aqui é um cenário das nossas redes. A gente hoje tem Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e o Blog da Saúde. Essas são as redes mais atuantes. A gente tem SlideShare, Flickr, mas que a gente trabalha mais diariamente são esses. Esses daqui são os nossos números. A nossa maior rede, com quase 2 milhões de seguidores, é o Facebook. Desculpa te interromper. Vamos apagar a luz aqui um pouquinho, porque eles não estão conseguindo ver o slide. Será que você consegue botar mais tela? Melhorou? Então tá. Vamos lá. Pode passar. Você pode dar Enter até chegar em 2017, que eu acho que vai ficar melhor. Eu fiz ela toda bacaninha, tá, gente? Mas aí, aqui a gente vai fazendo assim. Isso aqui é um cenário do apanhado do Ministério da Saúde nesses últimos anos. Quando ele entrou na rede social, em 2008, existiam algumas pequenas campanhas, mas a gente já sentia ali que era o momento. Em 2009, quando a gente entrou... a gente trabalhou de uma forma mais ativa, a gente pegou a nossa primeira crise, que foi a H1N1, que era a gripe suína, como todo mundo ficou conhecendo. Então, ali a gente teve um contato muito forte na rede social, e a rede social passou a ser um dos meios de comunicação do Ministério
para também passar informação para a sociedade. Em 2010, a gente se consolidou como uma das pastas mais atuantes do governo e a gente se mantém assim até hoje. Em 2011, a gente lançou o Blog da Saúde, que é um espaço que a gente tem, além do meio digital, que a gente não tem restrição de caractere ou a gente não tem restrição de imagem. E a gente pode passar o conteúdo um pouco mais completo para vocês. Então, diferente de um Twitter, que a gente tem 140 caracteres para passar uma informação, a gente linka sempre para o Blog da Saúde, a gente faz matérias completas sobre esse tema. Em 2012, a gente fez a nossa primeira grande parceria com o Facebook, o que trouxe muitos resultados, a gente continua fazendo até hoje, que em relação à campanha de doação de órgãos. Em 2013, a gente criou o nosso perfil no Instagram e a gente gerenciou mais uma crise que foi em relação ao programa Mais Médicos. Em 2014, a gente gerenciou também uma outra crise, que foi o ebola, e foi a vacinação de HPV que dava reação nas meninas. Em 2015, além do dia a dia, a gente também gerenciou uma outra crise, que foi a microcefalia, que faz pouquíssimo tempo. Em 2016, a gente teve troca de governo. Junto com troca de governo, a gente teve troca de ministro. Junto com troca de ministro, a gente implementou dentro do Ministério da Saúde um núcleo multimídia, que é uma experiência muito bacana, que já eu conto para vocês. E, se for possível, vocês implementarem em cada órgão, vale a pena. E em 2017, atualmente, até agora, a gente está gerenciando a crise de febre amarela, mas com uma escala bem menor. Então, esse aqui é um cenário do que a gente viveu nesses últimos anos. Não é fácil, mas você vai adquirindo a experiência com o passar dos tempos. Próximo, por favor. Mais um pouquinho. Como funciona a estrutura de comunicação do Ministério da Saúde? A gente, dentro da ASCOM, que é a assessoria de comunicação, a gente tem a imprensa, que faz o atendimento, a gente tem a rede social, a gente tem a publicidade, a gente tem a área de eventos, a gente tem a TV Saúde, a gente tem a Rádio Saúde e a gente tem o blog, além da comunicação interna e o portal. Não funcionaria fazer uma gestão de crise se todas essas áreas não tivessem integradas. Então, assim, a gente que trabalha com comunicação, a gente sabe a importância de ter uma comunicação integrada, a gente sabe também que muitas vezes dentro de casa essa comunicação integrada não existe. E isso é uma batalha que a gente tem que todos os dias lutar mesmo, porque não adianta eu ter um discurso e você ter outro, e eu pensar de um jeito e você pensar de outro. Numa crise isso faz muita diferença. Então, essa comunicação integrada nos permitiu e nos permite até hoje ter essa força de atuação. No slide anterior eu falei da criação do núcleo multimídia. O núcleo multimídia ele foi criado ano passado com o intuito de acompanhar essas novas tendências, porque a gente tem que estar sempre se reinventando. Como que ele é formado? A gente pegou todos esses eixos que são visuais, que trabalham esses canais de comunicação, e colocou dentro de uma mesma sala. Então, a gente pode colocar dentro de uma mesma sala a TV Saúde, a Rádio Saúde, a rede social e o blog. Juntos, a gente faz ações especiais, matérias especiais, e a gente sempre está trabalhando agora, é como se a gente tivesse determinado. A gente trabalha com o objetivo de fazer um cross-mídia interno, para que vocês tenham a maior experiência, a maior quantidade de informação possível. Então, a minha matéria, quando eu saio, a minha informação quando sai, ela sai tanto no blog, tanto na rádio, tanto na TV, tanto na rede. Eu faço com que você linko de uma para outra, então eu faço com que você faça também, junto comigo, todo esse setor. Isso permite o quê? Permite que eu consiga passar para a sociedade uma informação mais completa e, ao mesmo tempo, permite com que eu aumente também a visibilidade dos meus próprios canais. Então, dá um exemplo. A gente tem feito muitos especiais que fogem do nosso dia a dia, Então, a gente não vai falar sobre febre amarela, a gente vai falar de casos bem-sucedidos do SUS. Então, a gente pega uma senhora que participou de um mutirão de cirurgia e deu certo, enfim, um caso. A gente vai tratar de como ela chegou até o mutirão de cirurgia, a gente dá essa informação na rádio.
Quais são os tratamentos disponíveis no SUS? A gente dá informação na TV. Como que faz para qualquer cidadão comum ter acesso igual essa senhora teve? A gente dá a informação no blog. Então, cada meio, cada veículo nosso, a gente passa uma informação e entrega para vocês um especial multimídia. Esse especial multimídia é disparado por e-mail, por mailing, é colocado na nossa intranet, e cada editor e cada repórter faz uma vez por mês esse especial. Isso movimenta também, tira ele da atuação diária dele e faz com que ele pense de forma mais... e pense para outros canais. Então, a gente também... Óbvio, a gente sentou com a equipe toda e conversou. Mas esse mesmo editor e jornalista que era contratado para escrever só para o blog da saúde, um exemplo, ele nesse especial ele tem que escrever para a rádio, ele tem que escrever para o blog, tem que escrever para a TV. Então, ele também pratica isso. Então, o núcleo multimídia e os profissionais também precisam ser multi. E aí tem que saber quem topa e quem não topa, porque tem uma diferença de linguagem para cada, né? Mas pode começar pequeno, pode começar fazendo rádio, pode começar fazendo TV. A integração dos canais de comunicação que é importante. E você fazer com que o cidadão aumente a sua visita, né, e aumente a audiência dos seus próprios canais dessa forma. Ficou claro? Ficou? Tá bom. Então, próximo. Então, o primeiro que a gente falou foi... A gente mostrou o cenário, agora a gente vai falar a importância de você saber para quem que você está falando. Então, não adianta a gente tentar fazer manobras e fazer intervenções e fazer monitoramento se a gente não sabe quem é que está seguindo a gente. Qual é meu público? Para quem que eu estou falando no Facebook? Será que é a mesma pessoa que eu falo no Twitter? Não é, né? Cada canal tem a sua particularidade, cada canal tem o seu seguidor. Então, eu vou passar de forma bem rápida para vocês como é o perfil do Ministério, para depois eu chegar nos cases e vocês entenderem como a gente trabalhou. Próximo. No nosso Facebook, a maior parte dos fãs, desses 2 milhões, quase 2 milhões, 80% quase são mulheres. E desses 80% que são mulheres, a maioria delas estão entre 18 e 44 anos. Teoricamente, toda ação que a gente fala para criança, mãe, leite, tem muito sucesso. Então, assim, é o maior público que a gente tem, né? Teoricamente, são mulheres mães. Então, essas campanhas, esses assuntos geram muito interesse e geram maior engajamento. A gente sabe aonde o nosso público está. Ele está no Sudeste, depois Brasília, Nordeste e Sul. A maior parte das curtidas que a gente tem, isso é importante também, porque isso define a estratégia de comunicação de vocês. No caso do Ministério da Saúde, é originário da própria página, mas vem também de uma forma bem pontual pela internet. O Facebook é a maior rede do Ministério da Saúde, é ali onde a gente tem a maior interação do público, é ali onde a gente tem o maior engajamento. O nosso conteúdo, ele é informativo, ele é um conteúdo de serviço, ele é um conteúdo institucional. Então, a gente tentou, desde 2014 para cá, tirar a cara institucional da página e prestar serviço. Né? Eu estou aqui para falar de saúde, eu estou aqui para falar para a população como que você faz para pegar um cartão de gestante, como que você faz para dar a vacina no seu filho. Então, esses serviços são importantes, porque todo mundo, em algum momento, vai ter a necessidade deles. Fora isso, a gente divulga as campanhas publicitárias em parceria com a publicidade, essas séries especiais que são decorrentes daquele núcleo multimídia que eu falei para vocês, e também as políticas do Ministério. A gente não tem como não falar da pauta do ministro, da agenda do ministro, das ações institucionais dele e dos secretários. Mas elas não têm um peso maior do que as outras ações. Senão, o meu engajamento não seria tão bom quanto é. Né? O cidadão ele precisa se enxergar ali, ele precisa saber que aquilo ali é um canal de serviço para ele, e não é um canal somente institucional. Próximo, por favor. O nosso Twitter, completamente diferente do Facebook, ele tem quase 60% dos seguidores são homens,
E o interesse deles é também bem diferente, porque eles têm interesse em política. Política, negócio, notícia. Então, a minha linguagem no Facebook não é a mesma linguagem que eu uso no Twitter, porque não é a mesma pessoa que eu estou falando. Se eu falar do mesmo jeito, eu não vou atingi-lo. Então, isso é uma coisa, por isso que a gente volta para saber da importância de você saber com quem você está falando. Aqui, a minha pauta, por exemplo, política, a minha pauta institucional, rende muito mais. Então, eu posso trabalhar uma agenda de forma um pouco mais intensa, eu posso trabalhar aqui uma agenda institucional no Twitter, porque eu tenho retorno, porque eu sei qual é o meu público. No Facebook não daria certo. Eu tenho uma linguagem mais jornalística, no Facebook eu tenho uma linguagem um pouco mais coloquial, e o que a gente faz no Twitter também é uma cobertura de todas as coletivas, todos os eventos. Então, qualquer evento do Ministério da Saúde, a gente faz a transmissão ao vivo pelo Twitter, pelo Periscope, e também faz Facebook Live hoje. A gente, em alguns momentos, a gente faz a transmissão dos 3 ao mesmo tempo. Então, a gente tem 3 analistas fazendo, porque são públicos diferentes. Então, não é redundante, mas você também precisa ter uma equipe que faça isso. Ou então, uma pessoa que já é safa, que fica em ligue um, ligue outro, que acontece também muitas vezes. E a gente continua prestando, além de, mesmo sendo um canal muito institucional, político, a gente continua fazendo ainda a nossa parte de prestação de serviço e de divulgação de campanhas, séries especiais. Próximo. O Instagram é a nossa rede mais jovem, ela foi criada há pouquíssimo tempo, tem 3, 4 anos, e ela é a de maior crescimento. Diferente das outras redes, o Instagram, a gente é meio sabido, é uma rede social de foto, né? Então, eu posto mais foto. O nosso Instagram, ele tem muito card, né? Tem muito aquela arte do Facebook. Vocês entendem card, né? Então, a gente posta muito card no Facebook. A gente trabalha o card, a gente não replica ele do Facebook, a gente dá uma repaginada nele, porque ele tem que ser um texto enxuto, mas funciona. A gente não sabe ainda muito, mas a gente não precisa trabalhar fotos. Talvez seja por causa do engajamento, que também é bacana, mas não necessariamente a gente trabalha só fotos. A gente se permite trabalhar porque a gente viu que deu certo e a gente viu que tem retorno. E aqui o Instagram é uma rede social que a gente pode ter uma liberdade um pouco maior de modernizar, digamos assim. Então, a gente pode brincar mais, a gente faz mais campanhas, a gente fica brincando mais com o uso da hashtag, com repost, a gente faz muita parceria com artistas no Instagram, o que dá muito retorno. O YouTube, a gente tem também, não sei se vocês repararam, a gente vai dominar o mundo, 60% também do público feminino. Em todos, assim, tirando o Instagram, e eu acho o Twitter, as mulheres são bem atuantes. O nosso YouTube, ele é muito alimentado pelos vídeos que são produzidos pela TV Saúde. Então, além dos nossos vídeos, que são vídeos institucionais, vídeos publicitários, a gente tem a TV Saúde que faz a produção também de vídeos de serviço e a gente alimenta esse YouTube. Próximo. Então, a gente vai entrar... eu peguei um apanhado do ano de 2016 para eu trazer para vocês números. Eu não tinha como pegar um número, fechar o número do primeiro semestre agora de 2017. Então, para vocês entenderem volume e trabalho, como a gente funciona, eu fechei o ano de 2016. Aqui é a quantidade de intervenção e monitoramento que foram feitas pelas equipes, e aí, um pouquinho mais para frente, eu vou explicar para vocês como que funciona essas equipes. Então, durante o ano de 2016, a gente fez 51 mil intervenções nas nossas redes sociais e a gente monitorou quase 645 mil menções à pasta. Tá? Isso durante todo o ano. É muita coisa, não é pouca coisa. Mas a gente tem uma equipe que possibilita a gente fazer isso e a gente também tem um histórico de muitas crises gerenciadas que possibilitou com que a gente trabalhe dessa forma.
A gente, a partir do ano passado também, o nosso próprio grupo de trabalho, aqui todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem 200 milhões de grupos no WhatsApp, todo mundo fica louco, mas foi uma forma com que a gente teve acesso ao ministro muito rápido. Então, a gente incluiu ele no grupo de alerta específico sobre monitoramento, e ali é como a gente avisa do que está acontecendo no dia a dia. Então, todos os alertas que acontecem, a gente envia as mensagens, umas 10, 20 mensagens por dia, para ele nesse grupo de WhatsApp, com alcance, quais são os principais influenciadores. Então, assim, é uma forma que a gente encontrou vamos supor, os principais interessados em saber do assunto terem acesso rápido, independente de e-mail. Se é enviado também esses alertas de monitoramento por e-mail, mas a gente adaptou o WhatsApp para isso. Próximo, por favor. Isso aqui é um apanhado geral do Facebook. A gente tem um trabalho diário muito de crescimento, né? A gente não quer estabilizar, então a gente cresceu, a gente continua crescendo. A nossa página, ela nunca teve nenhum patrocínio, a gente criou páginas de campanha, eu vi que você estava perguntando ali no final da palestra do Guilherme. A gente criou páginas de campanha para patrocinar. Por quê? Porque a gente não queria sujar a nossa base. Sujar a nossa base no seguinte sentido: a partir do momento que eu injeto um dinheiro numa conta, numa página, o meu alcance vai, vamos supor, triplicar. Depois daquele período da campanha, o meu alcance volta a ser o normal. Só que eu dei um tiro de canhão para várias pessoas. Várias não, milhões de pessoas. Essas milhões de pessoas não necessariamente estavam interessadas no meu assunto. Elas viram, não viram. Então, eu perdi o meu engajamento. Eu vou ter que reconstruir ele manualmente para conseguir que o seu João, a dona Maria, entrem em contato comigo de novo e conversem comigo. Caso contrário, não seria possível. Para eu ter esse alcance maior de novo, eu vou ter que injetar mais dinheiro. Então, é o que acontece, não tem muita saída. Então, a gente optou, nesses anos, por não sujar a nossa base. Então, a página do Facebook do Ministério da Saúde é completamente orgânica. Isso nos possibilita também de ter um retorno exato, se eu souber que aquela postagem, ela foi boa, ela não foi boa, ela teve um alcance bom, não teve, aquilo é real. Não tem nada que suje a minha base. Então, é a nossa opção. De uns 2 anos para cá, muitos órgãos, principalmente ali da Esplanada, muitos ministérios optaram por já patrocinar suas páginas oficiais. E não criaram páginas de campanha, porque dá mais trabalho você gerenciar, além de uma página oficial, todas as páginas de campanha. Mas é uma opção que pode ser feita se você não quiser isso, né? Então, próximo, por favor. No ano de 2016 também, como já é sabido, começou o Facebook Live. A gente a gente faz muito Facebook Live com especialistas sobre os temas, a gente faz as transmissões ao vivo, a gente faz muita ação de parceria, por mais que o nosso parceiro, eu posso fazer uma ação de parceria com uma Sociedade Brasileira de Pediatria ou posso fazer uma parceria com a AGU, eu dobro de qualquer forma a minha audiência, né? Então, a gente sempre tenta fazer essas ações de RP. Então, por exemplo, a gente está no mês de maio, que é o Maio Amarelo, a questão da segurança no trânsito. Eu posso entrar em contato com o MEC para fazer alguma coisa? Será que eu posso entrar em contato com o governo do Distrito Federal, com o Denatran? Então, é importante você planejar o seu mês também para você ver, né? Existem datas comemorativas, efemérides, datas importantes para o seu órgão que sempre vão estar lá, como o Natal e o Ano Novo. Então, se você tiver um planejamento mínimo, você consegue fazer essas parcerias, porque hoje em dia é de interesse de todo mundo ter um maior alcance, ter mais visibilidade. A gente assina em conjunto as peças e a gente consegue atingir um número maior de pessoas. A gente começou a regionalizar os posts. Eu não sei se todos sabem, mas o Facebook permite que você também regionalize, né, as publicações. Então, assuntos... A gente tinha lançamento de distribuição de verbas de um hospital universitário
Piauí. Não era de interesse de todo mundo, mas a gente precisava comunicar, então a gente começou a fazer as postagens regionalizadas e deu certo, e tem dado bastante certo. E a criação de álbuns com as fotos de agenda, para não ficar uma coisa tão institucional, a gente pensou numa criação de álbuns e tem dado bastante resultado também. Próximo. O Twitter, a gente também teve um aumento, de fãs. A gente começou... Pode passar. No Twitter, a gente começou a fazer uma ação de RT um pouco mais forte, porque no Twitter, você dá um retweet, é legal, né? Então, assim, a pessoa que recebeu o retweet acha bacana, e você não precisa necessariamente fazer uma parceria de boca, né? Você pode fazer um retweet, ali você está comprovando, e como é uma rede social que tem um agir diferente da outra, né? Uma forma de agir diferente da outra, não tem problema. Então, todo dia a gente faz uma ronda. Isso é uma coisa que vocês também podem inserir no trabalho de vocês. A gente faz uma ronda pela manhã, pela tarde, antes de ir embora. Dos principais, a gente criou listas. Então, assim, essa aqui é a lista de governo, essa aqui é a lista das secretarias, essa aqui é a lista dos meus parceiros públicos, dos meus parceiros privados. A gente faz uma ronda para ver o que eles estão divulgando, se é de interesse da pasta e se é permitido, né, politicamente, que eu dê esse RT, que a gente sempre tem que tomar muito cuidado com isso, eu dou o meu RT. A minha próxima publicação é quase garantida que esse meu parceiro, que eu inseri ele na minha ronda diária, ele vai me dar um retweet também. E me dando um retweet, além dos meus seguidores, eu alcanço deles. Então, isso é uma coisa simples de se colocar no dia a dia, rápida, uma ronda dura 5 a 10 minutos e tem um retorno muito grande. A gente começou a usar o SoundCloud para fazer a divulgação das matérias de rádio. A gente tem tido um retorno bastante positivo. E acho que é isso. A gente também faz posts regionalizados no Twitter. O próximo, por favor. O Instagram é aquilo que eu falei para vocês, como é uma rede muito nova, por exemplo, ele cresceu quase ele mesmo no ano de 2016. Teve um crescimento muito... A gente também teve uma atenção muito especial para essa mídia. Todo mundo, o Instagram cresceu também ano passado, né? Ele teve destaque ano passado e, com isso, esse é o resultado da ferramenta. O próximo... pode passar. O YouTube também, ele teve um canal de muito crescimento. O YouTube foram as duas plataformas que o ano passado tiveram destaque e a gente soube utilizar esse momento e a gente soube trabalhar isso, então elas também cresceram muito. O próximo. Uma coisa que a gente fez ano passado, que a gente não fazia, infelizmente, e que a gente pedia e a gente não sabia como que a gente ia conseguir ter isso, a gente queria legendar os vídeos que eram produzidos pela TV Saúde, para que todo mundo tivesse acesso. E a gente não conseguia verba para isso. A gente baixou o aplicativo, colocou a legendagem direto do Facebook, então a gente passou a legendar todos os vídeos do YouTube. E isso deu muita diferença no nosso engajamento. Então, é uma medida muito rápida, como a outra da Ronda, que dá um retorno muito grande. O thumbnail, eu não sei se todo mundo sabe o que é. É uma arte que você cria e coloca como frame favorito do seu vídeo do YouTube. Ele diz do que aquele filme está falando. Então, você chama a atenção muito mais por esse título aqui do que pelo título mesmo próprio do YouTube. Isso gera uma maior taxa de clique no seu vídeo. Então, façam essa experiência de colocar thumbnail nos seus vídeos. Tem muito retorno também. Próximo. Bom, então, iniciando agora a questão do monitoramento, que foi isso daqui que a gente veio falar. O próximo. Então, hoje em dia, se você está na rede social e você é um órgão, você precisa ter cuidado com duas coisas. Você precisa saber qual é seu público. Enfim, não vou falar duas, são várias coisas, mas as principais. Você precisa saber com quem você está falando. Você precisa saber quem fala de você. Como que a minha ação, como que a minha estratégia está sendo vista por vocês? Está dando certo? Será que? Ou não está dando certo?
Isso é um monitoramento. O monitoramento te dá esse retorno. Então, não tem como hoje você existir na rede social se você não tiver um apoio do monitoramento. O monitoramento, ele não necessariamente precisa ser por meio de ferramenta. A gente trabalha com uma plataforma, com um software especializado para isso, que não é o Scoop, que o Gui falou, é o VTracker, que é também onde a gente faz as nossas intervenções. Mas você pode fazer a busca ativa. Então, assim, é importante que você faça o monitoramento da sua marca. Então, aqui a gente fala que num ambiente muito interativo e num ambiente dinâmico, você precisa saber como que a sua ação está sendo recebida. O próximo, por favor. Além de tudo isso, você precisa ter um retorno do seu trabalho. Muitas vezes o monitoramento ele é o termômetro para uma assessoria de comunicação saber se a sua forma de se expressar está dando certo ou não. Então, num momento de crise, principalmente se você está esclarecendo alguma coisa ou se você está tentando mudar a imagem do que aconteceu, o monitoramento ele é o seu parceiro. Então, você precisa saber o feedback dos outros. É isso. O próximo. Como eu falei antes, o monitoramento ele pode ser feito de forma manual, é uma busca ativa. Vocês sabem como funciona a busca ativa? A busca ativa, vocês vão colocar o principal passo do monitoramento. Vocês têm que determinar palavras-chave. Então, se a gente fosse fazer um monitoramento hoje da secretaria, da escola de governo, eu ia monitorar as principais palavras que trabalham no dia a dia da escola. Governo de Goiás, escola. Você faz uma relação das palavras que você vai buscar. E essa lista de palavras, vale a pena você sentar com outras pessoas também que não só da sua área. Então, senta com o financeiro, senta com o jurídico, senta com outra pessoa que não seja da área de comunicação. Porque muitas vezes esses temas também afetam o nosso dia a dia. Né? No nosso dia a dia, as crises acontecem de outros lugares. Então, senta, conversa, faça a sua lista de palavras. Essa lista de palavras é o primeiro passo para o monitoramento. Feita ela, você pode fazer uma busca ativa no Google. Então, você vai colocar a palavra mais a outra palavra e vai vendo quais são as notícias. O Google indexa as matérias de 1 em 1 hora. Então, você pode fazer uma busca ativa, quando necessário, de 1 em 1 hora. Você não precisa dar Enter. Se você fez uma pesquisa e você viu que não tem nada na última hora, você não precisa ficar lá de 10 em 10 minutos. É só marcar. Daqui 1 hora você volta lá, dá o Enter que ele está atualizado. Então, essa é a forma. Quem não tem ferramenta pode fazer isso manualmente no momento que vocês necessitem. Não precisa ser todo dia, mas pode fazer um monitoramento de manhã, um monitoramento no começo da tarde. Também é importante. Só que aí você também tem que, além de fazer a sua lista, você tem que saber, o seu monitoramento está sendo para quê? Qual é a estratégia do meu monitoramento? É para saber o que os outros estão pensando sobre as minhas ações? É para saber um momento de crise que está sendo resolvido? Você tem que ter uma estratégia para o monitoramento, porque senão você vai pesquisar, você vai ter um tiro de canhão num lugar muito grande. Então, assim, você precisa delimitar a sua estratégia. Então, você vai ter a sua lista, você vai fazer a sua estratégia e você vai começando os passos a passo. E o próximo é a definição de métrica. A métrica também é muito importante. Então, a ferramenta, né, que a gente trabalha aqui, é o VTracker, por exemplo, ela tem uma definição de métrica muito boa. Ela faz o meu banco de dados. Ter um banco de dados para o monitoramento também é muito importante. Então, você vai fazendo as buscas e você vai vendo o que foi dito hoje de manhã. Será que isso aumentou ou diminuiu à tarde? Isso vira um banco de dados. Será que isso aumentou ou diminuiu à noite? Isso vira um banco de dados. Então, isso é muito importante. Você definir métricas, você definir públicos e você definir a sua lista de palavras. O próximo. Então, o monitoramento feito, ele possibilita que a gente mensure esses resultados, se deu certo ou se não deu certo. A gente pode, pelo monitoramento, evitar crises. A gente pode ter a velocidade a gente precisa ter uma pessoa no monitoramento
que tem uma análise crítica do que ela está recebendo, do que ela está vendo. Então, assim, isso pode me dar um problema no futuro? Isso pode ser positivo, não necessariamente só negativo. Isso pode ser positivo para a pasta? Eu tenho como usar isso daqui a meu favor? Então, eu vou trabalhar isso. Vou trabalhar de forma positiva para melhorar a minha imagem. Vou trabalhar de forma rápida para que isso não aumente mais ainda. Então, o monitoramento, ele te dá essa agilidade. Ele permite com que você também observe quais são as tendências e quais são os cenários políticos. E você pode também monitorar os seus concorrentes e os influenciadores. O próximo. A nossa equipe de monitoramento do Ministério da Saúde, ela é formada por 4 analistas. Eles começam às 4h30 da manhã e terminam às 10 da noite. E elas mensuram por mês 60 mil menções à pasta. Então, dessas palavras que eu falei para vocês, dessa lista, elas analisam 60 mil por mês. E dentro dos produtos que o monitoramento nos dá, a gente tem esses produtos que eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas são esses produtos embaixo. O alerta de redes. O alerta de redes, ele funciona ao final do dia. A gente da assessoria encaminha para um mailing definido por todos quais foram os alertas de redes do dia. Então, hoje a gente falou sobre vacinação infantil, a gente falou sobre catapora e a gente falou sobre mais médicos. Eu mando de forma resumida quais foram esses meus alertas com alcance, número de pessoas, tal, para que isso também gere o meu banco de dados e gere um registro disso. O alerta de monitoramento é aquele produto que eu falei para vocês no começo, que a gente tem um grupo de WhatsApp, mas também manda pelo e-mail. O alerta de monitoramento, ele não tem hora. Pode ser às 4h30 da manhã ou pode ser às 10 da noite. Saiu alguma notícia que tenha relevância, por isso que é importante definir a métrica. A pessoa que está falando tem relevância ou ela tem 10 seguidores? Tem 10 seguidores, então não vou mandar um alerta de redes. Não vou mandar um alerta de monitoramento. Mas é o G1 que está falando? Então eu falei, então pronto, então vou mandar agora. Então, essa análise e definição de métricas e de alcance também é importante por causa disso. Todo final do dia a gente manda um relatório diário sobre o comportamento da pasta no meio digital. E a gente inclui aqui também a figura do ministro. A gente monta um relatório semanal, um relatório mensal e um relatório de repercussão. O nosso monitoramento trabalha muito em conjunto com a equipe de intervenção, com a equipe que faz o SAC 2.0. Por quê? Pelo SAC 2.0 também a gente vai encontrar coisas que acontecem nas redes sociais, mas ainda não começaram a serem debatidas no meio online. Então, desculpa, a gente consegue avisar o monitoramento de, fulano de tal está falando sobre isso. Você pode ver se está tendo alguma repercussão sobre, está tendo uma falta de vacina, deu um grupo de meninas teve reação da vacina no Botucatu. Pode confirmar se isso está certo? Pode saber onde... Então, o SAC tem que conversar com o monitoramento e vice-versa. Obrigada. Tem que conversar com o monitoramento e vice-versa. O monitoramento também avisa a gente. Olha, gente, fulano de tal acabou de fazer uma publicação sobre doação de órgãos. Será que não vale a pena retweetar? Será que não vale a pena uma parceria? É um trabalho conjunto. Senão, funciona, mas não tem o alcance que deveria ter. O próximo. Pode ser o próximo. Pode apertar. Então, saindo um pouquinho do monitoramento e já entrando no SAC 2.0, o SAC permite isso, a proximidade do meu seguidor comigo. É um outro canal de comunicação que foi criado e que cada vez mais ele está se firmando como forte, como ativo. Hoje eu tenho voz na internet, eu posso fazer uma entrada ao vivo, você pode ter interesse em mim ou não, mas eu vou falar. Eu vou entrar e eu tenho... isso é público. Uma vez que é público, não é mais de domínio de ninguém. Então, a internet deu esse poder, né, ao cidadão. E a gente tem que saber explorar isso para o bem e não para o mal.
Então, o saque permite isso. Além do que a gente pode fazer no saque, a gente pode produzir conteúdo. Então, eu estou fazendo uma intervenção num post e eu vejo que a maioria das pessoas tem dúvidas sobre como armazenar o leite materno. Por que eu não vou fazer um post sobre como armazenar o leite materno? Eu posso esclarecer isso de uma forma mais direta e uma forma que eu atinja mais gente. Então, pelo saque 2.0, você também pode produzir conteúdo. Pelo saque, você também pode pensar em estratégias. Essa pessoa, 1, 2, 3 mulheres me falaram que não sabem como armazenar leite. Mas a minha área técnica de doação de leite, esse ano estava querendo falar sobre a importância de você colocar uma touca na cabeça na hora de doar. Eu acho que eu vou falar com eles que o legal é ensinar como armazenar. A touca vamos deixar para ano que vem. Então, o saque 2.0 também determina a sua estratégia. E ele te permite interceptar o internauta. Existem 2 tipos de intervenção que a gente chama... cada um tem um conceito de intervenção um pouco diferente. Mas lá a gente chama intervenção ativa e intervenção reativa. Em 2009, 2010, na crise suína, a gente fazia intervenção ativa. A gente detectava quem era a pessoa que estava falando sobre a gripe, ia lá e ia falar, isso que você está falando não era verdade, não é verdade. Até porque a página permitia que outras pessoas fizessem essa intervenção. Hoje em dia a gente não faz mais isso, porque também o cenário mudou, as leis e a ética, não é questão de ética, mas assim, hoje em dia se eu entro numa página de outra, é um pouco mais invasivo do que antes, assim, né? As leis, parece, mudaram. Então, a gente não faz mais esse tipo de intervenção ativa, de abordar uma pessoa. A gente monitora, a gente sabe onde ela está, mas a gente não vai lá. A não ser que seja uma abordagem do bem, que é nesse sentido, quando a gente vê uma parceria, então a gente vê uma celebridade falando sobre doação de sangue, doação de órgãos, e a gente sabe que a gente vai lá e vai, fulano, muito obrigada por isso, tal, realmente é uma causa muito importante. Esse tipo de abordagem a gente faz. O próximo. O SAC 2.0 trouxe para a gente essas possibilidades de expandir os canais de comunicação, então aproveitar isso de uma forma positiva, aproveitar e enxergar mesmo, porque eu não sei se isso acontece na maioria dos órgãos, mas a gente teve também muita dificuldade dentro do Ministério de implementar a rede social como um canal de comunicação. Não, já a rede social por último. Não, daí para a rede social replica isso daí, ó. Não, a rede social ela tem a sua magnitude também. Então, isso é um trabalho que teve que ser feito de forma bastante de formiguinha, ir lá todo dia. E a partir do momento que foi dando resultado, eles começaram a olhar, opa, realmente, isso daqui me dá um retorno. Então, é uma expansão do seu canal de comunicação, isso é muito importante. E usar para isso, né? A questão da voz ativa que a gente falou, né? Que todo mundo hoje em dia tem uma voz ativa na internet, então é muito cuidado, porque você pode ser citado sem mesmo querer. E isso é atrelado ao monitoramento, e o monitoramento vai te ajudar a saber onde você está sendo citado, quem te citou e se essa pessoa tem relevância. E se vale a pena ou não desenvolver uma estratégia para falar com ela. E a questão do dinamismo. Ele não perde tempo. Ele foi lá na sua página, ele pode ter se citado, mas amanhã ele mudou de ideia, ou à tarde. Então, a internet e a rede social ela é muito dinâmica, ela muda, né? E a gente tem que acompanhar a forma com que ela funciona. O próximo. De novo, eu falando sobre público, porque eu queria deixar essa mensagem para vocês, porque ela é muito importante. Também saber onde está o seu público, saber quem vai cuidar do seu saque é muito importante. Dependendo do tema que o órgão trata, a pessoa precisa ter sensibilidade, ela precisa saber que ela está respondendo em nome de um órgão, ela não está respondendo ela mesma. Então, é muito delicado você falar. E é muito importante no saque você ser pessoal, você não responder em escala. Você responder para o seu José e para a dona Maria. Oi, seu José, tudo bem?
ó, que bom que você fez um contato, estamos aqui, e responder a dúvida. Não tenta dar voltas no seu José, porque o seu José vai se sentir não respondido e ele vai brigar com você. Ele vai falar, olha, eu te perguntei A e você me respondeu B. Não está certo. Então, se você não souber, não responda. Não inventa. Na internet, você não inventa. Você tem que ter certeza do que você está fazendo. A questão da definição do tom de voz é muito importante também no saque. O meu tom de voz, quando eu respondo alguma intervenção do Twitter, é um pouco mais formal do que quando eu respondo no Instagram, por exemplo, né? Porque o meu público é diferente. É importante você escolher as ferramentas que vocês vão usar. Existem diversas ferramentas bacanas e que são gratuitas hoje em dia. Vocês não precisam pagar um Scoop. Depois, se alguém quiser me mandar um e-mail, eu posso indicar algumas ferramentas para vocês que são gratuitas e que vocês podem começar a testá-las e depois ir migrando para uma coisa. Se você entrega um retorno, se você entrega um relatório para um superior falando que ele está daquele jeito por A mais B mais C e você comprova pelo monitoramento, é mais fácil você conseguir implementar a rede social como um canal de comunicação ali e dar a importância do monitoramento, né, para os outros. Criar um plano de emergência para a crise, quando não for possível, saber trabalhar de forma integrada, né? O próximo. Uma coisa que é muito, muito, muito importante na intervenção é você ser rápido. Você não pode demorar para responder uma pessoa na rede social. Então, se você vai realmente optar por fazer uma intervenção, você tem que ter braço para isso. Então, você não pode responder um post depois de 2 dias. Você não pode responder depois de um tempo. Existe um prazo, né? Existe uma rapidez. Porque, senão, o post... Eu não sei se vocês já viram, mas existe uma publicação, aí, vamos supor, você fala, aí eu não te respondo como ministério. Aí você vai responder ela, que você tem a sua resposta. Aí você não vai concordar com ela, você vai falar que você tem a sua resposta de vacina. Então, dentro do post, começa-se uma discussão. E não tem uma voz institucional que fala, gente, espera, isso daqui não é assim. O posto da T24, sei lá, está aberto. Ele não fechou, não, ele não está em reforma, por exemplo. Então, assim, se você ser rápido numa intervenção, facilita com que você, em primeiro lugar, não deixe que aquilo vire uma crise. Uma mini crise, né? Tipo, você ali tem dono, essa informação é minha. Porque meu objetivo inicial era o quê? Tornar o Ministério como fonte principal de informação segura, né? Eu que passo a minha informação, não é o outro. Então, é isso, a gente não pode demorar para responder. O próximo. A questão de extrair inteligência das intervenções é o que a gente tinha falado um pouquinho antes. É saber que não fazer uma intervenção de forma automática. Saber que o que está sendo dito, o que as pessoas estão com dúvida. Será que vale a pena abordar esse conteúdo? Será que isso daqui não agradou? Isso daqui agradou. E você construir o seu próprio FAQ. Isso também é muito bacana. E é muito importante, porque agiliza o dia a dia. Se você tem um FAQ criado, não sei se vocês trabalham com áreas técnicas, que também, muitas áreas técnicas indicam, né, os FAQs para a gente. Mas tem muita resposta que não vem de área técnica, né? Tem muita resposta que não vem de FAQ. Então, a gente vai construindo o nosso FAQ do dia a dia. Isso é importante também, porque isso agiliza e isso cria uma memória do seu trabalho, né? E você pode ver, por meio do FAQ, que a dúvida principal em janeiro era sobre o posto da T24 que estava fechado. E hoje a dúvida principal depois de 3 meses, é a questão de quem está coordenando porque as vacinas do posto da T24 não chegaram. Por exemplo, a dúvida muda se você tem esse FAQ seu, tá? Então, a construção de um FAQ também é muito importante. Próximo. Eu vou passar 2 cases para vocês rapidinho, de tudo isso que eu falei, de forma prática, como que a gente trabalhou, né? Próximo.
Bom, o nosso primeiro case é sobre o ebola, né? A gente teve um monitoramento diário de ebola. O ebola aconteceu no final de 2014. Era uma doença que as pessoas tinham muito medo porque não era conhecida. Era uma doença que não chegava, né? Que não chegava aqui no Brasil. Então a gente teve que agir de forma muito rápida. A gente esclareceu muito na rede social os boatos, porque tudo é boato, né, na rede social. Não sei se vocês já receberam um WhatsApp, febre amarela agora, a gente vivia recebendo um áudio WhatsApp de um médico lá do Rio de Janeiro que falava que era assim, certeza, mas eu não comenta com ninguém, eu acabei de sair de uma reunião, a febre amarela tá... Alguém recebeu isso? Sempre é do Rio de Janeiro, um sotaque assim, carioca, eu reparei isso há um pouco tempo. Então, assim, a gente vive recebendo, e boato, e se você não acredita, se você não souber, você acredita mesmo, e você passa. Grupo de família é ótimo para passar boato, né? A tia é muito boa para passar boato, a tia passa muito boato, ela não sabe, então ela passa. Então, no caso do ebola, a gente resolveu criar uma hashtag que chamasse EsclareceMS. O EsclareceMS a gente identificou como tudo que tiver EsclareceMS, você, cidadão, pode ter certeza que é nosso. A gente tenta, né? Mas essa foi a nossa estratégia. É nosso, é oficial. Então, confia, aqui é uma fonte segura. A gente fez, nesses 2 meses, diversas publicações no Twitter. A gente teve 30 milhões de alcance nesse impacto. Isso é um impacto muito maior até que se eu patrocinar uma campanha publicitária. Eu consigo atingir até muito mais se a minha estratégia de comunicação for certa. Eu tive 13 mil visualizações no YouTube em 2 meses. E eu fiz 34 posts no Facebook. 34 posts, teoricamente, é um número baixo para 2 meses, para falar sobre isso, mas elas tiveram um alcance de 10 milhões de usuários. Então, quando não se era sabido o que era ebola, eu atingi 10 milhões de pessoas e falando o que é certo, o que é verdade, é muito significativo no momento de crise. O próximo. Aqui são uns exemplos. Gente, esse layout é de 2014, tá? Não repare. Mas, por exemplo, essa daqui foi uma das minhas maiores publicações, das minhas publicações de maior alcance. Esse post com o EsclareceMS, ebola, dizendo o que acontece, teve 3 milhões de alcance. Ele teve, eu não vou conseguir visualizar, mas ele teve, assim, 52 mil compartilhamentos. É muita coisa. Por quê? Porque ninguém sabia, e porque eu me prontifiquei como órgão a dar minha cara na internet e falar, gente, isso daqui que é verdade, não confie, tá? O próximo. O microcefalia é um caso mais recente que a gente viveu e ainda está vivendo, né? Não mais de casos, mas o resquício dele e as consequências para as crianças. O que a gente fez durante esses 6 meses de microcefalia? E aí foi uma força-tarefa absurda em conjunto, com a comunicação integrada. Foram 454 publicações nas redes sociais. Então, para você ver como a gente também aprende na crise, né? A gente passou de 30 e tantas publicações para quase 450. A gente teve 180 milhões de visualizações dessas publicações. A gente teve 256.400 compartilhamentos. A gente teve 5.653 comentários respondidos em 6 meses. Recebidos e 3.133 respondidos. Então, a gente conseguiu responder quase 60% das dúvidas. A gente analisou 35 menções. A gente publicou 30 matérias no blog da saúde. O próximo. Esse daqui foi o nosso post de maior alcance, porque a microcefalia, infelizmente, atingia as grávidas, né, de forma mais direta. E isso aqui era a orientação do Ministério da Saúde, o que a gestante precisava fazer nesse momento.
Esse post apenas teve quase 6 milhões de alcance. Ele teve 14 mil curtidas, ele foi compartilhado por 58 mil pessoas. Então, é o poder que o órgão tem, né, de se apresentar na rede social e passar uma informação no momento e agir rápido também. Próximo. Esse daqui é o esclarecimento. Chegavam casos, né? Tinham casos, novos casos, casos confirmados. Então, esse aqui também foi um post que você vê. No momento de crise, a gente não trabalha muito com a arte, né? Se a gente pudesse, vamos fazer uma arte bacana, a gente precisa ser rápido e informativo, de forma direta. Então, esse post aqui, que teoricamente não tem um design tão bacana, ele passa a informação completa e é isso que a população precisa. Ele teve 4... Eu já passei do meu horário? Já, né? 4,1 4,1 milhões. Próximo. Bom, esse daqui, eu acho que a gente pode já ir passando. Esse daqui também é um outro caso de card com muito compartilhamento. A gente fez uma série de mitos e verdades também, tentando desmistificar isso. O próximo. E a gente fez muito... Isso aqui era o face-to-face, era a época, né, do face-to-face hoje em dia, que a gente faz o live, mas a gente fez muito face-to-face com especialistas do Ministério. A gente também, para contradizer esses áudios do WhatsApp, a gente gravou com eles muitos áudios, a gente mesmo mandava. Bom, gente, é isso. Falei muito. Nosso recado para vocês é para vocês não pararem, porque a rede social não para. E a gente precisa estudar e melhorar todos os dias para conseguir acompanhar ela. Tá? Não sei se a gente vai ter tempo para dúvidas. Abro aqui para 2 perguntas. Alguém quer fazer? Oi. Eu quero saber como que é feito. Meu nome é Cíntia. Sou da comunicação da Secretaria Cidadã. Eu quero saber como que é feito o estudo ou que ferramentas que são utilizadas para poder saber qual que é o público-alvo, se é mais mulher, enfim. Tá. Cada rede social tem uma... Se você entrar no Facebook, depois eu posso te mostrar. Cada rede social tem uma ferramenta que chama Analytics. Dentro da rede social, o próprio Facebook te dá isso. Você tem que fuçar, e aí você vai chegar em configurações, acessos, e aí você vai ver. Então, ele já te entrega o seu público, as pessoas de onde seguem. Então, o Facebook te entrega isso, já o Twitter entrega isso, o YouTube te entrega isso. No YouTube tem uma barra de ferramenta lateral que você vai encontrar Analytics. Mas eu posso te mostrar depois. Mas, se você quiser fazer um estudo mais aprofundado, ferramentas possibilitam isso, mas você tem acesso. A própria rede, ela te dá isso. Depois eu te ensino. Tá bom? Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu estou com as perguntas. Botei aqui. Bom, parabéns pelo trabalho, para o Ministério. Queria que você falasse um pouco mais sobre a composição do núcleo multimídia, além das 4 analistas da equipe de redes. Que tipo e quantos mais profissionais vocês contam nessa equipe? Uma outra dúvida é sobre a questão dos alertas de monitoramento. Se vocês estabeleceram critérios, além dessas palavras-chave, para definirem um alerta, e qual que é o desdobramento desses alertas, né? A partir do momento que ele é disparado para a rede de contatos, quais são as providências que são tomadas a partir do alerta publicado. E, por fim, um pouco sobre como vocês mediam essa relação, você colocou sobre a necessidade do ministro estar sempre na página dos gestores, nessa relação de conteúdo que é institucional, mas também que passa pelos interesses políticos dos gestores da pasta. Se o ministro tem um perfil específico dele quanto ministro, ou se a página acaba tendo que absorver essa demanda também. Tá. Eu tenho só uma dúvida. O núcleo multimídia que você diz é aquele inicial que eu falei que era TV, rádio, é isso que você quer saber? Tá.
o núcleo multimídia ele é formado pela TV Saúde, né? Então, na TV Saúde, a gente tem uma repórter e a gente tem um editor. Esse editor também é cinegrafista. Então, a gente na TV Saúde tem repórter e editor e cinegrafista. Na rádio, a gente tem 2 repórteres e um editor de áudio, tá? Os 2 repórteres e o editor de áudio. No blog da saúde, a gente tem 2 repórteres, 2 jornalistas. Na rede social, in loco, no Ministério da Saúde, a gente tem, ficamos eu, a Joana, que trabalha né, na coordenação comigo, e mais 3 pessoas, que são analistas de intervenção. É isso. Então, no total, são 12 pessoas que trabalham no núcleo multimídia. Então, um exemplo, a gente senta, faz uma reunião de pauta mensal. Essa reunião de pauta a gente vai discutir quais são os especiais que a gente vai produzir no mês que vem. Fechamos os especiais. Então, a Érica, por exemplo, que é jornalista da TV Saúde, vai com o cinegrafista e acompanha, faz as tomadas, faz tudo. Depois ela senta, trabalha no material, faz o roteiro dela, faz matéria para o blog da saúde, faz a matéria para a rádio, grava na rádio, grava no vídeo da TV e pensa na peça que ela vai fazer na rede social. Isso permite com que ela também cresça profissionalmente, né? E ela tem um prazo de 1 mês para entregar isso, porque ela tem um trabalho do dia a dia que é bem forte. Então, o núcleo multimídia funciona dessa forma para os especiais. No dia a dia, vamos, por exemplo, dia 16 agora a gente vai lançar, a gente vai ter uma coletiva de doação de leite, né? A gente tem o Dia Mundial de Doação de Leite. A gente tem uma campanha publicitária para isso. A imprensa sempre solta um release. Então, nesse release, a gente vai trabalhar, a gente fez esse vídeo, eu falei, os meus exemplos são bem frescos, porque são do que a gente está produzindo. A gente gravou um vídeo agora, do passo a passo da doação de leite. Então, é um take fechado num seio, com lettering, e a mulher falando, olha, tira agora, faz a massagem, enfim. Quando eu soltar o meu release para todos os jornalistas do Brasil, eu vou inserir no meu release o link desse vídeo. Eu insiro também no meu release o link para todas as minhas redes sociais. Eu divulgo no meu release o link de todas as minhas redes sociais. E faço também uma matéria para o blog da saúde. E eu coloco tudo dentro desse meu release. Isso é uma forma que a gente trabalha em multimídia no dia a dia, não nos especiais. Então, a gente tenta sempre aproveitar ao máximo possível as oportunidades que a gente tem. Numa coletiva, por exemplo, se eu vou ter um release que vai atingir muita gente, eu vou aproveitar e vou produzir os meus conteúdos e soltar para isso. Primeira pergunta. Qual era a segunda? Os alertas. Como o universo do Ministério da Saúde ele é grande, né? Então, existe uma quantidade mínima de alcance. A quantidade, o que a gente chama de... ele não vai ter relevância para o Ministério da Saúde se for compartilhado, se tiver um alcance entre 50 e 100 mil pessoas. Ele fica num estado de atenção, mas ele não tem um alcance relativamente que valha um alerta. A não ser que seja assim, olha, aconteceu um caso de ebola, o pessoal lá de Vargem Grande está falando sobre isso, o alcance ainda é pequeno, é um alerta. Por isso que cada alerta tem que ser analisado de forma bem pontual. Soltou-se um alerta. A imprensa está nesse grupo e muitas vezes quando ela não lê, a gente avisa, a gente liga, né? Todo mundo trabalhando perto, a gente liga, vai lá quando é o caso e fala, está falando isso, sobre isso, sobre isso. Tá, então eu vou montar uma nota técnica, vou montar uma resposta. As respostas, muitas vezes, dos alertas ou nota de imprensa, vem desses contatos, desses grupos. Mas é analisado caso a caso. Então, existe um alcance mínimo para a gente definir como alerta e mandar para todo mundo. E cada nota, cada matéria é analisada pontualmente. Existe uma resposta, a gente faz, ou então a gente publica um post na rede social, depende muito da estratégia.
Ou então não. Muitas vezes a gente não faz nada, a gente vai ver no que aquilo vai dar. Muitas vezes não vai dar em nada, muitas vezes a gente já trabalha para não dar em nada. Quero agradecer a sua presença, a sua participação, essa experiência ótima que Obrigada. você está aqui compartilhando e pedir a vocês uma salva de palmas para a Ana Miguel.